Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de fitoterapia na obesidade. Esse curso é realmente transformador e deve fazer parte de todas as condutas que vocês, como público usuário de fitoterapia e ou prescritores de fitoterápicos, devem conhecer. Esse contexto pedagógico que nós relacionamos para tratar as comorbidades e tratar também as causas geradoras da obesidade, especialmente a obesidade mórbida, que vai utilizar as plantas medicinais como suporte para regular o processo fisiológico relacionado a essa patologia. Hoje a humanidade vive uma verdadeira pandemia em termos de ganho de peso e obesidade. E todas as comorbidades associadas à obesidade, incluindo aí hipertensão, diabetes, alterações metabólicas, alterações reumáticas, inflamatórias, todas essas alterações e sinais clínicos e sintomas associados estão muito diretamente relacionados ao que nós comemos, ao que nós estocamos e aos processos inflamatórios relacionados à hipertrofia dos adipócitos. Como nós vamos ver na nossa sequência do curso, fiquem conosco, é um curso que vai agregar muito ao seu tratamento e à qualidade de vida dos seus pacientes. Vamos começar então o nosso curso de fitoterapia na obesidade. Nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução geral do curso e quais os preceitos básicos que vão compor a unidade pedagógica relacionada à fitoterapia na obesidade. Começo me apresentando, meu nome é professor Niraldo Paulino, eu sou farmacêutico de formação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz o meu mestrado e o doutorado na área de farmacologia de plantas medicinais. E dentro desse estudo, nós construímos uma relação dinâmica com o universo vegetal, sempre validando as aplicações terapêuticas das plantas através de mecanismos farmacológicos identificados, com doses, com posologias e a validação clínica desses processos terapêuticos. Isso nos permitiu, então, constituir a nossa empresa, Medicallex, que está agora com o portal online oferecendo os cursos de capacitação, atualização e, em breve, também de pós-graduação na área da saúde. Nós vamos começar, então, fazendo uma pergunta a você. Nós fazemos a comida ou a comida que nos faz? Pensem um pouco, como vocês encarariam essa pergunta e como vocês responderiam? Todo mundo faz a sua comida, todo mundo faz o seu aporte aos nutrientes, mas de que forma? De que forma a comida que nós estamos ingerindo faz parte das nossas vidas? E por que comemos? Nós comemos exatamente porque precisamos repor as nossas peças bioquímicas para o funcionamento celular. E se nós temos essa necessidade de comer para repor as nossas peças bioquímicas, o que nós comemos efetivamente vai fazer parte da gente. Então a comida realmente faz a nossa existência possível. A comida, a alimentação através das suas unidades nutricionais que fazem o contexto de reposição bioquímica para que as nossas células possam produzir as suas características fisiológicas, gerar as suas respostas fisiológicas nos tecidos em que elas estão inseridas. Então, quando nós comemos alguma coisa, o nosso sistema digestório, ele absorve esses nutrientes e esses nutrientes, através da corrente sanguínea, chegam a todas as nossas células. Quando a gente pensa, então, em comida, nós estamos pensando em reposição bioquímica, reposição de todas as estruturas biológicas que fazem parte do contexto das células. Então, em última análise, comer é nutrir as células para que elas possam efetivamente responder aos desafios que o nosso próprio organismo infere a esse conjunto celular. Então, se nós temos a necessidade de contração muscular, nós temos que levar energia para essas células. Se nós temos a necessidade de produzir e liberar hormônios na corrente sanguínea, nós precisamos dar condições para que essas glândulas, células glandulares, produzam esses hormônios e liberem na corrente sanguínea. Para todas as atividades biológicas, nós precisamos, então, um aporte energético.
E é exatamente por esse motivo que todos os dias nós nos alimentamos, para que nós tenhamos condições de responder fisiologicamente a todos os desafios aos quais a gente é submetido durante a nossa existência. Então, fazendo essa interface de comunicação, nós pensamos o que é o ser humano. O ser humano, na verdade, é composto por vários ambientes. Os principais ambientes que integram a saúde ou doença do indivíduo incluem certamente o terreno biológico que é composto basicamente pelas interfaces de comunicação do sistema nervoso central com o sistema endócrino e com o sistema imunológico. Então, essa tríade compõe o terreno biológico. Nós temos também as nossas microbiotas, a flora bacteriana e fúngica que compõem o universo de comensais de seres biologicamente ativos que também fazem parte desse nosso universo. Todas as unidades cavitárias, incluindo aí aquelas que apresentam um contato direto com o meio externo, possuem uma microbiota. E essa microbiota, claro, produz substâncias químicas e que tem uma relação direta com o nosso organismo como um todo. Isso significa que na cavidade nasal, na cavidade oral, na cavidade retal, na cavidade vaginal, nós vamos encontrar substâncias, bactérias, intestinos, estômago. Nós vamos encontrar bactérias que, pela sua existência, liberam substâncias químicas que fazem uma interface de comunicação com esses ambientes e, a partir daí, produzem respostas fisiológicas no nosso corpo. Nós vamos encontrar também na superfície do nosso corpo bactérias, fungos e depósitos de substâncias químicas produzidas por essa microbiota que tem uma comunicação direta e mantém uma relação comensal com o nosso organismo. Se nós olharmos fisiologicamente em nível de DNA, nós somos 100 vezes mais DNA não humano do que DNA humano. O que significa isso? Que nós temos uma população de extracorpórea, que não faz parte do nosso corpo, que estabelece uma relação dinâmica com o nosso corpo. Então, o equilíbrio da microbiota também faz parte da saúde do ser humano. Nós vamos ver casos, por exemplo, de disbioses, alterações da microflora intestinal, que geram quadros inflamatórios subclínicos persistentes, e isso altera todo o funcionamento de vários órgãos, incluindo o sistema nervoso central. Nós temos também uma outra relação muito importante para a saúde do indivíduo, que é o ambiente social. O ambiente social onde ele vive. Claro, porque nós temos família, emprego, grupos sociais, grupos de relações entre as pessoas que fazem parte da dinâmica de observação interna do nosso organismo. É como o ambiente em que nós estamos inseridos se comunica diretamente com o nosso corpo, com as nossas células. Isso é muito fácil de entender, porque quando nós estabelecemos uma relação tóxica com outras pessoas, essas relações tóxicas promovem respostas fisiológicas no nosso organismo deletérias, que geram quadros de alteração funcional das nossas células. Então, quando nós abordamos aqui obesidade, o tema obesidade significa que a gente vai estar falando de todos esses ambientes, controlando todos esses ambientes, para que a gente regule a possibilidade de reduzir os danos lesivos associados a cada uma das alterações produzidas nesses microcosmos que compõem o nosso universo interno. Então, quando nós falamos de alterações fisiológicas, nós temos que sempre estabelecer essa dinâmica de percepção do ambiente onde o indivíduo vive, da sua microbiota e das suas características do terreno biológico. Imaginem vocês estabelecer uma dinâmica e uma percepção com esse olhar integrativo, o quanto isso vai agregar à conduta clínica associada ao tratamento dos seus pacientes. Então a gente sempre começa falando sobre esses 3 olhares
pelo menos, inseridos na visão clínica de cada um dos seus pacientes e de si próprio, para auto-entender-se e valorizar a capacidade que nós temos de ir mudando essas condições fisiológicas às quais o indivíduo é submetido, poder controlar a geração de doenças. E controlar a geração de doenças significa ter uma saúde plena que possa manter a qualidade de vida com um tempo longevo de existência, mas saudável, com uma perspectiva saudável. E por isso a gente sempre inicia também com a primeira lei da fisiologia. Primeira lei da fisiologia que leva à percepção de que um estímulo percebido pelo nosso organismo, ele sempre vai gerar uma resposta fisiológica. O que significa isso? Que nós temos os nossos órgãos de sentido, os nossos órgãos de sentido externos que percebem todas as alterações ambientais às quais o indivíduo é submetido, levando essas informações ao sistema nervoso central. Mas nós temos também estímulos internos, e esses estímulos internos são também percebidos por receptores gerados ou localizados em nossos órgãos, e nossos sentidos internos nos levam essas informações também para o sistema nervoso central. Quando o sistema nervoso central integra essas informações, percebe, faz comunicações para a regulação de uma resposta fisiológica periférica. E aí nós temos, a partir do sistema nervoso central, a regulação do processo fisiológico pelo sistema simpático e parasimpático, o sistema autonômico. Por exemplo, é o que mantém o nosso coração batendo, é o que mantém o nosso pulmão respirando, o movimento respiratório, é o que permite a filtração glomerular renal, é o que permite a secreção de hormônios a partir das percepções e das necessidades fisiológicas relacionadas a esse estímulo que chega ao sistema nervoso central. É o sistema nervoso central também que controla a atividade do sistema imunológico e do sistema endócrino, porque é essas duas partes específicas que regulam a intensidade das respostas aos quais o nosso organismo está sendo submetido a cada momento. Então nós vamos ter essa informação de resposta biológica sendo produzida e intermediada pelo sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, através dos seus órgãos periféricos, respondem a esses desafios. Vamos imaginar então um indivíduo que é submetido a uma situação de estresse persistente. O paciente é submetido a uma situação emocionalmente ansiogênica que leva a um prejuízo perceptivo e que leva, portanto, a uma modulação fisiológica no nosso organismo. O paciente com estresse crônico aumenta a atividade secretora de cortisol periférico até ao esgotamento de cortisol, por exemplo. Cortisol que a gente já sabe do sistema endócrino, que é responsável pela modulação metabólica do nosso organismo, pela produção de energia. Então, quando nós temos uma diminuição da característica funcional da glândula adrenal, por esse estímulo ansiogênico persistente, esse estresse persistente, nós temos uma diminuição da atividade celular, uma redução da energia corporal, uma perda funcional de vários mecanismos de regulação fisiológica, inclusive o próprio de percepção desses estímulos, como uma tentativa de defender o nosso organismo desses estímulos persistentes. Então vejam que qualquer alteração fisiológica no ambiente onde nós estamos sendo submetidos, qualquer modificação da capacidade de percepção desses estímulos, por exemplo, quando eu sou submetido, eu posso ter uma resposta que é diferenciada em relação à resposta máxima produzida. Nós podemos perceber o estímulo e integrá-lo de uma maneira diferente do que a gente normalmente faria em situações de estresse. Então a regulação das percepções também faz a diferença na característica da resposta fisiológica. O que é comum na primeira lei da fisiologia é que toda resposta produzida no nosso organismo
tem a necessidade de geração de ATP e gasto de ATP. ATP como moeda fisiológica, como moeda de interface para que as células possam efetivamente gerar a sua resposta naquele tecido em que elas estão inseridas. Então, perceber que qualquer estímulo gera uma resposta e qualquer resposta produzida precisa de ATP, nos leva à segunda lei da fisiologia. Essa segunda lei da fisiologia significa que a resposta que tem um gasto de ATP exige que nós tenhamos as condições fisiológicas para essas células produzirem esse ATP previamente. E todas as células que produzem o ATP como um mecanismo, como fonte principal para a produção das respostas, elas, em não utilizando todas as características energéticas associadas àquele momento fisiológico, elas acabam estocando essas moléculas energéticas. E a gente tem como moléculas que são produtoras de ATP, principalmente triglicerídeos e glicogênio. Glicogênio, a partir então do consumo de carboidratos, nós consumimos os carboidratos que são digeridos e absorvidos na forma de glicose, galactose e frutose. A glicose entra nas células mitocondriais e gera ATP. Então, glicose é o nosso principal elemento gerador de ATP para as respostas fisiológicas. Obviamente, quando a gente consome carboidratos a mais do que é necessário para que a gente possa produzir a resposta fisiológica naquela célula, o nosso organismo, como bom economizador, ele guarda essas moléculas energéticas e, em especial, a glicose é armazenada na forma de glicogênio. Glicogênio que fica estocado, então, no fígado ou nos músculos, como uma reserva energética futura. Assim também os ácidos graxos. Os ácidos graxos que são utilizados nas vias de produção de ATP como fonte secundária à ausência de glicose suficiente para a produção da energia e que, em determinadas condições, quando não há mais necessidade de produção energética, eles são estocados na forma de triglicerídeos. Então, triglicerídeos nós vamos encontrar como 3 moléculas de ácidos graxos associadas a uma molécula de glicerol, estocadas aonde? Principalmente dentro do sistema adipoide, nos tecidos adiposos. E eles ficam estocados exatamente como uma reserva funcional para gerar e garantir a energia para o funcionamento celular de maneira adequada. Então, nós já começamos a avaliar que durante os processos relacionados à obesidade, pelo acúmulo potencial das moléculas de reserva energética, incluindo aí glicogênio, mas sobretudo os triglicerídeos estocados dentro dos adipócitos, pelo aumento do consumo dessas moléculas e pelo baixo gasto energético que as células são submetidas, acabam-se então estocando-se nesses locais, nesses tecidos de reserva, essas moléculas. E aí, no caso da obesidade, sempre nós temos um acúmulo, uma hipertrofia dos adipócitos em função do arranjo de triglicerídeos dentro desses adipócitos estocados. Muito bem, então quando nós pensamos em obesidade, a relação, a conta é o quanto nós consumimos de moléculas energéticas e o quanto a gente gasta de energia durante a nossa atividade diária. Então, o consumo, nesse caso, dos pacientes obesos, o consumo normalmente é muito superior ao gasto energético das células. O que sobra é efetivamente estocado. E a obesidade não é uma condição também que é produzida de um dia para o outro, assim como todas as doenças. Elas vão efetivamente sendo preparadas, produzidas, conduzidas ao longo de um curso temporal. Então, nenhuma doença crônica se instala efetivamente de um dia para o outro, senão ela não seria crônica. O que a gente tem na obesidade é exatamente isso, é um acúmulo progressivo e persistente
de moléculas energéticas na forma de triglicerídeos dentro dos adipócitos. O que vai fazer com que esses adipócitos eles hipertrofiem e ganhem uma condição clínica alterada em função das mudanças das características químicas relacionadas a esse acúmulo progressivo de triglicerídeos. Então nós vamos ter uma mudança no perfil fenotípico e genotípico desses adipócitos hipertrofiados. E a gente vai ver na sequência quais interferências que essa hipertrofia dos adipócitos produz nos pacientes com quadro de obesidade instaladas. Então, quando nós falamos, voltando um pouquinho sobre o conceito de introdução aqui do nosso curso de fitoterapia na obesidade. Quando nós falamos de alterações fisiológicas das percepções sensoriais às quais o indivíduo é submetido, nós vamos ter que lembrar que essas percepções elas geram uma resposta fisiológica intermediada pelo sistema nervoso central, que regula todos os processos fisiológicos periféricos através da modulação do sistema simpático e parasimpático nos respectivos sistemas, respiratório, digestório, músculo esquelético e todos os conjuntos de órgãos associados a esses sistemas. E nós vamos perceber que a intensidade das respostas produzidas nesses órgãos, ela é dependente da regulação de dois sistemas à parte, que é o sistema endócrino, na sua ordem hierárquica de constituição das glândulas, a glândula pineal como a reguladora do ciclo circadiano, o hipotálamo como fonte de resposta centralizadora de todos os estímulos percebidos, a hipófise como um órgão de deliberação periférica para as glândulas através das secreções dos seus respectivos hormônios, e as glândulas periféricas, que incluem a tireoide, a adrenal e as gônadas, principalmente para a regulação do processo fisiológico associado às respostas percebidas e conduzidas perifericamente para o sistema periférico, através do sistema autonômico, simpático e parasimpático. Então, a regulação de todos os processos fisiológicos pela liberação de hormônios que vão agir nesses órgãos vai possibilitar que as nossas respostas fisiológicas sejam adequadas em intensidade àquelas percepções geradas e percebidas no sistema nervoso central. Da mesma forma, a exposição do nosso organismo a esse universo microbiológico no qual nós estamos inseridas é modulado pelo sistema imunológico. E o sistema imune, que tem então a pré-condição de, em regulando as capacidades de defesa fisiológica do nosso organismo, é capaz de produzir, então, mediadores que vão ativar essas células para controlar a proliferação dos micro-organismos aos quais nós estamos diariamente sendo expostos. Então, perceber aqui o universo do organismo humano como um todo, essa visão integrativa nos permite tratar agora todas as mudanças fisiológicas às quais o indivíduo está apresentando num determinado momento clínico. E é esse momento clínico que vai ser percebido pelo avaliador clínico no momento da prescrição dos fitoterápicos. As ferramentas das plantas medicinais, as quais a gente consegue traduzir aí num medicamento fitoterápico, são excepcionais para regular de maneira harmônica um conjunto de sinais clínicos e em especial aqui associados à obesidade. Vamos ver na sequência também que a regulação desses fenômenos, em especial os fenômenos hormonais, que estão diretamente impactando no conjunto de respostas mediadas na obesidade, elas dependem da atividade de todas as glândulas que se comunicam entre si. Por exemplo, a glândula pineal produzindo melatonina, o hipotálamo produzindo seus respectivos hormônios,
CRF, CRH, e aí a gente tem um conjunto de hormônios que são produzidos que modulam a atividade da hipófise, por exemplo, com as suas regulações fisiológicas que modulam as glândulas periféricas. Nós vamos perceber na obesidade que muitos dos contextos de regulação fisiológica podem ser derivados na sua gênese por mudanças fisiológicas na capacidade dessas glândulas de secretar os seus respectivos hormônios. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem, por exemplo, em pacientes hipotireoideus, em que tem uma redução da atividade produtora dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, a possibilidade de redução do consumo ou do gasto, da possibilidade de diminuição da atividade de produção de energia nas células, porque o T3 regula a mitocondriogênese, o que significa que nós temos, pela diminuição dos níveis hormonais de T3 no hipotireoideu, a diminuição da capacidade energética celular. Se a atividade da mitocôndria nas células é reduzida, seja pelo número de mitocôndrias expressas nessas células, seja pela diminuição da funcionalidade dessas mitocôndrias, o balanço energético é diminuído nessas células. O metabolismo energético dessas células é reduzido, o que significa que o consumo dos alimentos ricos em energia vai certamente se acumular. Então, não é infrequente nós encontrarmos nos pacientes hipotireoideus acúmulo de gordura abdominal, uma lentificação do processo de gasto energético. A mesma coisa acontece com os pacientes com fadiga adrenal que pode ser gerada por uma hiperfunção transitória da adrenal, levando a um consumo exagerado da energia mitocondrial dessas glândulas. E com isso há uma redução da produção de cortisol. Então, pacientes com fadiga adrenal, em geral, têm ganho de peso, têm aumento do consumo de alimentos e uma diminuição do gasto energético, o que faz com que se acumule nesse paciente alterações hipertróficas adipoides, especialmente na região abdominal. Então vejam que quando nós percebemos as origens pelas quais o indivíduo está gerando os quadros de obesidade, o tratamento fica muito mais lógico, porque se o paciente tem um quadro de obesidade, adianta eu estimular a termogênese sem regular o processo associado à modulação dos hormônios tireoidianos? Obviamente que não, a gente vai estar de novo agindo num sintoma periférico sem intervir na causa geradora desse processo. Vamos imaginar um paciente com fadiga adrenal, que tem adiposidade abdominal aumentada, ganho de peso, ganho de massa gordurosa. Não adianta eu fazer massagem e fazer atividade termogênica local nos adipócitos sem intervir na causa, porque senão nós vamos estar tratando sintomaticamente esse paciente e que não resolve na causa, na origem que está gerando esse contexto de aumento da gordura abdominal. Então, transitoriamente, a gente vai ter um benefício com esses mecanismos de tratamento sintomático, mas a gente não está, de fato, intervindo na causa geradora. Então, o aumento da gordura abdominal pode ser feito por vários mecanismos possíveis. Um deles, e é bem interessante de controlarmos e avaliarmos clinicamente esse paciente, é a regulação hormonal. Para isso, a gente tem um curso específico para isso. Fitoterapia na regulação hormonal. Entrem no nosso portal, consultem e podem então ter acesso a essa nova vertente de tratamento hormonal associado ao uso das plantas. Quando nós falamos então nessa regulação hormonal, nós temos aí a possibilidade de, conhecendo todos os hormônios que estão envolvidos em cada uma das atividades do sistema endócrino, regular a funcionalidade desses sistemas. Dentro sempre dessa hierarquia. Quando a gente tem a regulação dos processos na forma dos eixos respectivos, nós vamos ter então os hormônios hipotalâmicos, os hormônios hipofisários
e os hormônios das glândulas periféricas, incluindo aí as glândulas tireoide, adrenal e as gônadas, testículos e ovários. As gônadas que são representativos do processo de regulação sexual das atividades de fecundação, das atividades de regulação da liberação de hormônios sexuais e que controlam uma série de fenômenos também importantes para a manutenção da vitalidade do indivíduo. Então, regular esses eixos hormonais é uma das estratégias às quais o nosso curso vai estar trabalhando para possibilitar que o paciente e o prescritor entendam que é preciso fazer esse processo de modulação hormonal para garantir uma eficácia terapêutica mais adequada no controle da obesidade. Então nós vamos sempre perceber também que além desse universo hormonal que regula o processo fisiológico associado ao controle da atividade na obesidade, nós vamos perceber que além desses hormônios clássicos, nós vamos ter um conjunto de hormônios não clássicos, chamados de sistema endócrino não clássico. O sistema endócrino não clássico envolve então uma série de outros hormônios produzidos perifericamente e que não estão diretamente relacionados aos eixos clássicos hipotálamo, hipófise, glândulas periféricas. Esses hormônios, eles são produzidos em outros locais e, em especial, o sistema gastrointestinal é muito rico no conjunto de substâncias que são produzidas para a regulação da fisiologia do nosso sistema de acúmulo de energia. Vamos imaginar aqui um sistema endócrino não clássico que envolve a produção de vários hormônios que têm atividades regulatórias. Por exemplo, nós vamos ter secretina, que estimula a secreção de bicarbonato pancreático. Nós vamos ter o glucagon, que aumenta a produção de glicose e o metabolismo de aminoácidos. Nós vamos ter o GLP-1, ou Glucagon-like Peptide 1, que estimula a insulina e inibe glucagon, a secreção de glucagon, e também controla o esvaziamento gástrico. Nós vamos ter o peptídeo inibitório gástrico, o GIP, que aumenta e estimula a secreção de insulina a partir da percepção dos níveis glicêmicos. Então nós vamos ter um conjunto de hormônios que certamente estarão definindo e regulando os processos fisiológicos associados àquele conjunto que nós mencionamos, que é a regulação de o quanto nós consumimos de alimento e o quanto nós gastamos de energia. Todos esses hormônios do sistema não clássicos envolvem atividades fisiológicas de controle periférico. E essa regulação fisiológica periférica nos permite, então, modificar as condições às quais o nosso adipócito está sendo submetido. E é nessas condições que a gente precisa controlar efetivamente a qualidade do ambiente onde esse adipócito está vivendo. E quem faz isso, efetivamente, são os hormônios não clássicos dessa rede gastrointestinal. Então, nós dizemos que há uma rede neural e uma rede neuroendócrina intestinal. Esse conjunto de hormônios secretados pelo sistema gastrointestinal, em especial intestino e estômago, intestino grosso, intestino delgado, fazem parte desse arsenal de regulação fisiológica do nosso sistema de absorção de nutrientes e distribuição desses nutrientes. Então, todo esse conjunto não clássico ou não relacionado aos eixos principais tem as suas respectivas funções e garante a atividade fisiológica dentro do nosso organismo. Isso significa que a gente vai ter, então, a possibilidade agora de, em conhecendo esse universo endócrino muito mais detalhadamente, intervir de maneira muito mais precisa com os tratamentos
terapêuticos para garantir a resposta clínica do nosso paciente. A gente tem alguns hormônios principais relacionados aqui ao sistema que a gente selecionou para que vocês possam integrar no conjunto de alternativas para regulação na obesidade. O primeiro deles, que foi a leptina, foi descoberta muito recentemente e é produzida no tecido adiposo. Ela é secretada pelo tecido adiposo e tem um papel saciogênico que diminui então a capacidade ou a percepção de necessidade no hipotálamo do consumo de alimentos. Então ela, uma vez produzida no tecido adipoide, ela cai na corrente sanguínea, é conduzida até o sistema nervoso central e interage no hipotálamo para produzir uma redução da vontade do consumo de alimentos. Por outro lado, nós temos a grelina. A grelina seria o oposto da leptina. A grelina produzida no estômago, ela é produzida e secretada na corrente sanguínea em condições de jejum. Olha que interessante, a gente tem então, quando o alimento não chega no estômago, nós secretamos a grelina exatamente para ativar o centro da fome lá no hipotálamo. E aí com isso nós estimulamos o consumo de alimentos, buscamos o alimento para restabelecer um padrão fisiológico. Então a liberação de grelina, ela precisa que seja liberada na corrente sanguínea e sofra um processo de acilação para que ela possa atravessar a barreira hematoencefálica. Então vejam que é bem interessante porque quando nós falamos de condições de acilação, nós estamos relacionando essas atividades ao jejum persistente. Ou seja, quando nós temos um déficit de consumo de alimentos e que as células entram já no processo de diminuição da atividade celular, são produzidos radicais acil, que são liberados na corrente sanguínea. Quanto maior a acilação possível da grelina, tanto maior é a sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica para a produção da ativação do centro da fome e maior será a fome. Então, um dos mecanismos possíveis é algo de regulação da atividade de consumo de alimentos e ativação pela grelina, seria a redução do mecanismo de acilação associado ao consumo de alimentos. A redução do consumo de alimentos, né? Um outro hormônio bem interessante também, que nós vamos encontrar relacionado ao sistema de controle da obesidade, é a insulina. A insulina é secretada sempre pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, e elas estão diretamente relacionadas às concentrações percebidas pelas células beta-pancreáticas da glicemia. Então, quanto maior a glicemia, quanto maior o pico glicêmico na corrente sanguínea, portanto, maior a percepção dessas glândulas, das células beta-pancreáticas, e aí dentro das células beta-pancreáticas, essa glicose vai ser convertida mitocondrialmente em ATP, e o ATP regula a atividade de bloqueio dos canais de potássio, despolarizando as células beta-pancreáticas e possibilitando que haja a liberação na corrente sanguínea de insulina. Então, quanto maior a glicemia, quanto maior o pico glicêmico, tanto maior a liberação de insulina para a corrente sanguínea. E a insulina, que regula exatamente as concentrações glicêmicas, porque ela interage com receptores específicos localizados no tecido periférico e fazem com que haja nesses tecidos, músculo, fígado e outros órgãos, haja uma expressão aumentada da proteína transportadora de glicose. Com isso, nós temos um processo de expressão gênica da GLUT, e a GLUT, ou proteína transportadora de glicose, aumenta a capacidade de captação de glicose para dentro das células, para que elas próprias agora tenham glicose suficiente para o processo de produção de ATP e geração de energia naquele contexto clínico. Então, quando nós temos alimentos ou momentos
nos quais há ocorrência de picos glicêmicos, nós vamos encontrar aumento também da insulina secretada e aumento da atividade pancreática. Casualmente, quanto maior é a atividade pancreática, maior é a produção de radicais livres. Então, nós temos a possibilidade agora de gerar picos glicêmicos pós-prandiais, depois da comida, da ingesta de alimentos, especialmente ricos em carboidratos, de liberação rápida, gerando esses picos glicêmicos, gerar um estresse oxidativo nas células beta-pancreáticas para que elas próprias possam garantir o aporte de insulina, regulando a concentração glicêmica no paciente. Então vejam que o impactante para a atividade das células beta-pancreáticas é exatamente o pico glicêmico gerado no pós-prandial. E com isso, a gente deve efetivamente controlar esses picos glicêmicos para evitar que haja um desgaste oxidativo das células beta-pancreáticas. Isso é extremamente importante, especialmente para o paciente em quadro de obesidade. Porque a geração desses radicais livres pode efetivamente fazer a oxidação de receptores, junto com o aumento glicêmico persistente, associado à produção de radicais livres, como o O2-, nós vamos ter uma glicação de receptores de insulina ou uma oxidação desses receptores de insulina, gerando resistência à insulina. E aí, na obesidade, é muito frequente nós encontrarmos pacientes com resistência à insulina. Veja que é importante isso, porque quando nós falamos de resistência à insulina, nós estamos falando de diminuição da absorção de glicose para dentro das células. Uma célula sem glicose é uma célula sem energia. Uma célula sem energia emite um sinal químico para o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central estimule o centro da fome. O estímulo do centro da fome faz com que o indivíduo consuma mais alimentos, e em especial alimentos ricos em carboidratos rápidos, de metabolismo rápido, açúcares, sacarose, doces de todas as performances, amido, todos esses carboidratos de liberação rápida são capazes então de gerar energia no indivíduo, desde que tenham na sua superfície proteínas transportadoras de glicose, que são mediadas pela presença de insulina. Então, a necessidade, a fome celular, estimula a fome ou o consumo de alimentos lá no hipotálamo. A ativação do centro da fome hipotalâmico faz com que a gente consuma mais essas gorduras e alimentos ricos em carboidratos de liberação rápida. Obviamente, como esses carboidratos não serão absorvidos, eles vão ser estocados na forma de triglicerídeos no tecido adiposo. Então, compreender os mecanismos fisiológicos relacionados à insulina e à oxidação dos receptores de insulina que geram resistência à insulina é um dos mecanismos também de controle de todo o conjunto relacionado à obesidade. Nós temos ainda um outro conjunto de hormônios relacionados aqui, que são menos conhecidos, mas que são igualmente importantes. GLP-1, GLP-2, neuropeptídeo Y, nós vamos ter o polipeptídeo pancreático, GLP-1, GLP-2 e oxintomodulinas, por exemplo, eles são produzidos nas células neuroendócrinas do intestino. De novo aqui o intestino, o sistema gastrointestinal, funcionando como um regulador da atividade metabólica do nosso organismo. Então, GLP-1, por exemplo, e glucagon são secretados aqui, GLP-1 e GLP-2 em especial, são secretados no sangue durante a alimentação e desempenham funções muito interessantes, interconectadas com os processos digestivos e o metabolismo. E eles controlam com isso a absorção de nutrientes e a secreção de insulina. Então, por isso, eles estão diretamente relacionados aos transtornos hormonais, neuroendócrinos intestinais,
associados à obesidade. Nós temos também a amilina também produzida no pâncreas como a insulina. A amilina, secretada junto com a insulina, é capaz de promover uma mudança na capacidade saciogênica do indivíduo. Então vejam, enquanto a insulina está diretamente relacionada à absorção de glicose para as células, a amilina vai até o sistema nervoso central e desativa o sistema hipotalâmico de ativação do centro da fome. Então ele consegue, num mecanismo dual, através da atividade pancreática, ao mesmo tempo saciar a fome celular, pela expressão de glúten mediada pela insulina, e também diminuir a percepção da necessidade do consumo de alimentos lá na região hipotalâmica. De maneira bem parecida também estão relacionados aqui o neuropeptídeo Y, o peptídeo YY e o polipeptídeo pancreático PP, cada um deles produzidos em determinados locais, no neurônio, nas células enterocromoafins e mucosa intestinal, ou nas células pancreáticas, todos com efeito saciogênico. Então, a regulação dos processos fisiológicos relacionados ao sistema neuroendócrino e o neuroendócrino intestinal, elas são capazes de modular o conjunto de modificações fisiológicas que estão diretamente ligadas à possibilidade de gasto energético e a regulação do quanto de consumo de alimentos nós estamos produzindo no nosso organismo para que eles estejam equilibrados de uma maneira tal que a gente consuma o que gasta ou gaste o que consome. Então a ideia é exatamente essa da reversão, enquanto obesidade, o maior consumo e um menor gasto, e a reversão desse processo com a adequação neuroendócrina intestinal e também na absorção dos nutrientes, em especial carboidratos e lipídios, para a regulação de todos esses processos fisiológicos. Então, para que tudo isso possa efetivamente funcionar de maneira adequada, a regulação nas secreções desses hormônios, a interface de comunicação entre o sistema de percepção sensorial, centro da fome, hipotalâmico, e todos os órgãos periféricos, sejam os órgãos endócrinos nos eixos clássicos, sejam os eixos neuroendócrinos intestinais, que são mais recentes, mas também com uma percepção de interação muito diretamente relacionada à obesidade, é que nós perguntamos, tudo isso funciona a partir da geração de energia. E a geração de energia é exatamente o que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos estabelecer um mecanismo dinâmico da produção de energia a partir dos principais elementos responsáveis pela nossa atividade biológica. O que nós vimos nessa nossa aula de hoje foi exatamente uma retrospectiva do impacto de como as percepções podem influenciar diretamente no consumo dos alimentos, no gasto energético e como isso é modulado por uma rede neuroendócrina e especialmente do sistema gastrointestinal. Então fiquem conosco, nos vemos no próximo encontro, fiquem com Deus, estudem bastante e pensem no consumo racional dos alimentos para evitar os quadros relacionados à obesidade. Nos vemos em breve. Até lá!